Dinheiro extra é sempre muito bem-vindo. Mas muitas das vezes a gente fica com dúvida qual é o destino que a gente vai dar para ele. Seja para colocar as contas em dias, cumprir metas financeiras ou até mesmo investir. Até porque cada um tem um plano particular para cada valor. E nesse caso aqui, eu estou falando do bendito 13º salário. Você hoje tem direito a esse benefício? Já recebeu a primeira parte? Sabe calcular o seu 13º? Então, nesse vídeo eu reuni várias dúvidas sobre o 13º e eu vou te mostrar na prática como calcular o seu. Bora lá? Olá, Alessandra Vivário, seja bem-vinda ao canal. Se você está chegando agora aqui, esse é um espaço que eu compartilho informações que podem te ajudar a cuidar melhor do seu bolso, de preferência multiplicar os seus ganhos. Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. Eu reuni aqui nesse vídeo as principais dúvidas sobre o 13º salário, mas primeiro eu queria começar falando sobre o que é, afinal, o 13º salário. Porque ele é uma espécie de salário extra concedido a todo trabalhador formal que atua lá com a carteira assinada no período final do ano. O benefício ele foi implementado no Brasil em 1962, através da Lei 4.090/62, durante o mandato do então presidente João Goulart. A lei também é história, hein? A gratificação de Natal garante que a cada mês trabalhado, o empregado tenha direito ao recebimento extra, correspondente a 1/12 do seu salário. Dessa maneira, o valor do 13º é o mesmo valor do salário mensal do empregado, caso ele tenha mantido vínculo com a empresa por pelo menos 12 meses. Agora, por que o 13º salário ele existe? Por que ele foi criado? Bom, como a gente viu aqui, o 13º ele foi oficialmente implantado no Brasil em 1962. Só que estudiosos destacam que antes dessa data, durante a expansão das leis trabalhistas no governo de Getúlio Vargas, já havia rumores da institucionalização de um salário extra para os trabalhadores formais. Naquela época, era comum que as empresas pagassem uma bonificação de Natal não oficial aos seus melhores funcionários. E aí, já em 1961, os estudos para aprovação da lei do 13º foram retomados, culminando na aprovação da proposta no ano seguinte. Então, o 13º salário não é apenas um benefício trabalhista e um reconhecimento aos profissionais assalariados, mas ele também é uma iniciativa vantajosa para a economia, porque a gente entende que com o passar do tempo, ele se revela inclusive um importante componente para o quê? Para o melhor desempenho do comércio durante as festas de final de ano. E é aí que mora o perigo. Então vamos ver primeiro como é que funciona o 13º salário, como é que ele é pago. O 13º salário ele é calculado a partir do valor equivalente a 1/12 da remuneração do trabalho. Então, o que isso significa? Significa que se um empregado ele permanecer lá por 12 meses na mesma empresa, recebendo o mesmo salário, o seu 13º ele vai ter o mesmo valor. Já nos casos em que há alteração salarial no período ou quando o trabalhador não tem 12 meses de empresa, é preciso fazer um cálculo que considera os diferentes valores e períodos. Mais à frente eu vou te explicar aqui no vídeo como calcular direitinho, vou colocar na prática aqui para você, tá? O pagamento ele pode ser feito em uma parcela única e integral até o dia 30 de novembro ou em duas parcelas, uma entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a outra até 20 de dezembro. Sempre que as datas limites coincidirem com um domingo ou feriado, aí o pagamento ele vai ser antecipado para o último dia útil que antecede a data limite. Possivelmente, ao sair esse vídeo, você já recebeu o seu 13º ou não, né? Me conta aqui nos comentários se você recebeu e o que você recebeu, você pretende fazer com ele. Me fala aqui, tá? Agora vamos às principais dúvidas sobre o 13º salário. Quem tem direito a receber o 13º salário? Ele é garantido para todo trabalhador urbano, doméstico, rural ou avulso que trabalha lá sob o regime da CLT e que tem um vínculo em carteira de pelo menos 15 dias. Também recebe o trabalhador no ato de encerramento lá do seu contrato de trabalho, como pagamento proporcional aos meses trabalhados, desde que a demissão não tenha ocorrido por justa causa. Quem trabalha sem carteira assinada tem direito ao 13º salário?
Então, a legislação obriga o registro em carteira de trabalho em até 48 horas após a contratação. Quando isso não acontece, mas o vínculo de emprego existe, o trabalhador faz jus, sim, aos mesmos direitos, o que inclui o 13º salário também. O problema é que o empregador pode se negar ao pagamento, que não raro vai dar origem a um processo judicial. Qual é a data de pagamento da primeira parcela do 13º salário? Já falei aqui, a primeira parcela ou parcela única, ela tem que ser paga até o dia 30 de novembro. E quando ocorre o pagamento da segunda parcela do 13º salário? Também já falei aqui, ao optar pelo pagamento em 2 parcelas, o empregador precisa quitar o valor restante até o dia 20 de dezembro. No Natal você já tem que estar com o seu dinheirinho lá no bolso, tá? Outra pergunta, preciso trabalhar o ano inteiro para receber o 13º salário? Quando o trabalhador não possui 12 meses de vínculo com a empresa, ele recebe o 13º salário proporcional, que é calculado de acordo com a sua remuneração e o período trabalhado. Ou seja, será um benefício de valor menor que o seu salário normal, claro, se você não trabalhou o período todo. Então, como é que é calculado o 13º salário para quem ganha comissão? Para quem ganha comissão, o valor do 13º salário inclui as médias dos valores recebidos. Para a primeira parcela, a média é calculada a partir das comissões de janeiro a outubro. E já para a segunda, já são consideradas as comissões até novembro. Então, você tem que fazer uma média das suas comissões. Caso o trabalhador tenha comissão a receber também no mês de dezembro, a diferença não inclusa no cálculo do benefício, ela pode ser pago até o 5º dia útil de janeiro do próximo ano. Então, você tem direito sim, porque recebeu em dezembro, mas só que nesse caso, você vai receber lá em janeiro. E o que eu posso fazer com o meu 13º, Ale? O ideal é que você faça esse dinheiro multiplicar. E você pode aplicar esse dinheiro em um ativo de renda fixa, que some, por exemplo, a sua reserva de emergência. Você pode colocar ali num tesouro direto, no CDB, que tem uma liquidez imediata, ou até mesmo começar a ousar em ativos de renda variável, pensando inclusive nos dividendos futuros, como os fundos imobiliários. Aqui, inclusive, tem um vídeo que eu te conto como aplicar nesse ativo. Vai lá e dá uma estudada. Agora, cara pálida, nada de torrar essa grana com festas de final de ano, com presentes para todo mundo, com roupas. Não, gente, pensa inteligente, tá? Agora vamos lá para a melhor parte. Como é que eu vou calcular o 13º salário? Os trabalhadores que ficaram durante todo o ano na empresa, né, no mesmo lugar, ele não vai ter muita dificuldade aí para saber o quanto ele vai receber de 13º salário. Se o pagamento é feito em uma única parcela, ele será equivalente a exatamente o seu salário do mês anterior. Por outro lado, se o benefício é pago em 2 parcelas, não basta somente dividi-las ao meio. A primeira vai corresponder à metade do salário do mês anterior, mas a segunda não, porque sobre ela vão incidir os descontos lá do INSS e do imposto de renda, que variam conforme o seu salário lá recebido. A grande dificuldade vai estar em calcular o 13º quando não se trabalhou por um ano inteiro. E aí o 13º ele vai ser proporcional aos meses registrados. Além disso, como ele pode ser pago em 2 parcelas, calcular o quanto será pago em cada uma também é um pouco mais difícil. Se você recebe lá o 13º salário em uma parcela, o cálculo ele é feito da seguinte forma. O valor do seu salário bruto vai ser dividido por 12. E aí o resultado você tem que multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano. Ou seja, se você tem lá R$1.000, você vai dividir por 12 e multiplicar, por exemplo, por 7 se você trabalhou 7 meses. Vai ser descontado o imposto de renda e o INSS, como eu já expliquei lá atrás. Agora, se o pagamento do 13º salário for feito em 2 parcelas, o cálculo já é diferente. Para saber o valor da primeira parcela, você vai fazer o seguinte. É o salário bruto, que tem que ser dividido também por 12 e multiplicado pelo número de meses até outubro. O valor da primeira parcela será correspondente a 50% desse resultado. Para saber o valor da segunda parcela, a conta já é um pouco diferente. Você vai dividir o salário bruto por 12, multiplicar por 10 e do resultado subtrair o valor da primeira parcela e os descontos do INSS e do IR, do Imposto de Renda.
Vale ressaltar, se você trabalhou em mais de uma empresa, você vai receber o 13º salário proporcional pelo tempo que trabalhou lá em cada uma delas. Bom, é isso, gente. O 13º caiu lá na sua mão, então use com moderação. Rimou, gente. Ai, que bonitinho. Tá com dúvida ainda de como calcular? Coloca aqui nos comentários que a tia te ajuda. Beijo e te vejo lá no próximo vídeo.